Ora bem, bem-vindos à segunda sessão do ML Deep Dive. Como, como, como foi dito na primeira sessão, isto será uma atividade com 5 sessões. O tema da primeira sessão foi a regressão. Isto está tudo a aparecer na gravação, no chat, já agora. Foi a regressão, que é uma das temáticas de problemas que podem aparecer na área do Supervised Learning. E hoje falaremos da segunda área, que é a classificação, que é uma área relativamente maior que a regressão, enquanto a regressão representa assim, uma parte, para aí diria, vai 20% do que é Supervised Learning. Acho que classificação é onde grande parte do Machine Learning, tanto clássico como depois o Deep Learning, se focará. Antes de começar com a sessão, eu queria só mostrar uma coisa que me esqueci de mostrar na sessão anterior. Na sessão anterior, quando cheguei aqui ao notebook, comecei a explorar isto e indiquei aqui que tínhamos uma opção de montar a drive, mas não indiquei qual é que era a sua utilidade. Isto é para os casos em que nós temos, em vez de estar aqui a fazer o download do dataset à mão, aliás, estar a fazer para o Google Lab e depois tenho que fazer este processamento todo, eu posso simplesmente, tenho o dataset no computador, guardava, depois zipava o dataset, se calhar não mostrar o que é que eu tenho aqui, ou ter alguma informação sensível, mas pronto, retirava, extraía o dataset e tinha o ficheiro CSV. E agora, como é que eu passo para aqui para o notebook, em vez de ter que estar a fazer o download diretamente aqui do link no notebook mesmo? Bastava meter o ficheiro na Drive e depois via esta opção que diz Mounting Google Drive. Ele pedia-me para ligar à minha Drive, está a montar, e a partir do momento em que está montada, o Google Cloud tem acesso a todos os ficheiros que eu montar na minha Drive. Aparece aqui, eu refresquei os ficheiros e tem aqui tudo que tem na minha Drive, tem a pasta My Drive, e a partir daqui tem tudo que está na minha Drive começa a ser acessível e eu posso, bastava chegar aqui, carregar dados de programa, mudava aqui o CSV path para o path drive barra my drive barra onde estivesse o ficheiro housing.csv e estava pronto para o programa andar e não tinha que andar a fazer toda esta parte de extrair aqui com o Python o ficheiro e estar a fazer requests através do Python e todas essas coisas. Uma segunda coisa que eu gostava de mostrar, sim? Só uma coisa, se for estamos a ver o teu ecrã. Uh, opa, se calhar. Não sei se só, Não. não sei se sou eu, Era mas. mais relevante para a gravação. Mas sim, pronto. O que eu estava a mostrar Ok. O que eu estava a mostrar era simplesmente. Tínhamos esta opção aqui, que era. Pronto, agora diz Unmount Drive, mas diria Mount Drive. E ele diz simplesmente queres ligar a Drive. E a partir desse momento aparece-me aqui todos os ficheiros que estão na minha Drive. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar onde tinha o meu CSV Path e tinha este caminho que nós construímos na semana passada. Simplesmente tinha que meter aqui, entre aspas, uh, drive, barra my drive, barra o nome do ficheiro que queria e conseguia logo carregar para aqui o ficheiro, em vez de ter que estar a fazer o trabalho todo que fizemos aqui, estar a extraí-lo com o Python e todas essas coisas. Pronto. A segunda coisa que eu queria mostrar, que é uma coisa muito simples, é que o Google Colab não executa só Python, também executa código da Bash Shell. Portanto, eu posso fazer, basta meter um ponto de exclamação antes. Se eu fizer, por exemplo, ls, ele reconhece-me. Se eu fizer get current working directory, ele. Uh, ou comando, é pwd ou cwd, um dos dois, pronto. E a partir daqui podem fazer também algum processamento dos vossos ficheiros com a Shell, em vez de terem que estar a preocupar-se, como é que se calhar faço isto com o Python, que já sei fazer com a Shell. A partir da Shell conseguem fazer tudo. Pronto. Passando agora para a segunda ação parecer, que está aqui. Como eu disse, vamos falar hoje de classificação, que é a grande parte do Supervised Learning e é onde acontece a maior parte do, do que eu acho interessante no Machine Learning, porque enquanto na regressão estamos um bocado limitados a problemas em que temos que regredir números, temos que descobrir números, a classificação, como é um problema em que se representam coisas por classes, permite-nos formular quase qualquer problema a partir disto. Por exemplo,
o problema de descobrir se uma célula está ou não infectada. Basta ter a classe não infectada ou classe infectada. Contar não. Ah, tenho uma foto do animal e tenho 10 espécies em que pode ser. É um problema de classificação. Até às vezes problemas de regressão podem ser formulados como problemas de classificação. Eu, em vez de dizer, olha, este ponto pode ser qualquer valor, que seria uma regressão, posso dizer, olha, este valor pode pertencer ao intervalo de 0 a 5, 5 a 10, 5 a 15, e a partir daí também já estamos a transformar esse problema de regressão num problema de classificação. Portanto, o conteúdo que vamos estudar durante esta sessão serão 3 algoritmos clássicos de classificação. Vamos aumentando um pouco a complexidade deles à medida que vamos avançando. Quando acabarmos estes 3 algoritmos, veremos métricas para comparar algoritmos, para comparar a eficácia e outras medidas que veremos daqui a pouco são relevantes em Machine Learning quando os sistemas começam a ter impactos no mundo real. E por fim, vamos mostrar, se isto saísse da frente era fixe. Já agora, para quem me está a pedir, este raio daqui não sai daqui. Muita gente pediu, mas infelizmente não consigo fazer nada em relação a isso. Pronto, mas veremos por fim a otimização dos algoritmos em Machine Learning. Vamos ver daqui a nada o que é que significa otimizar estes algoritmos clássicos, os K-nearest neighbors e esses algoritmos todos. Portanto, vamos só relembrar o que era a classificação. A classificação, como eu disse na primeira sessão, é-nos dado um dataset com vários elementos. Cada elemento tem informação relativa a ele. Por exemplo, neste problema aqui temos cada ponto tem 2 dimensões. Este ponto, por exemplo, é menos 0.001 menos 0.59, para aí. E é-nos dada a classe a que ele pertence. Aqui é a classe azul, pode ser classe 1, pode ser classe A, pode ter um nome qualquer. Temos aqui outros membros, outros elementos do dataset, cada um com as suas medições e que pertencem a uma classe. E o objetivo é sempre conseguirmos delimitar matematicamente, criar uma fronteira matemática que nos permita, quando inserimos novos pontos, por exemplo, este ponto aqui, dizer, ok, este ponto tem menos 0.25, menos 0.19. Pertence à classe 1 ou à classe 2. E ele vai nos dizer, segundo o modelo que eu fiz aqui, pertence à classe verde, à classe 2, classe B, como queiram chamar. Este exemplo que eu dei aqui é um exemplo de binary classification. Ou seja, só estamos a classificar em 2 classes. Só a classe 1 ou a classe 2. Há muitos problemas de multi-class classification, que é simplesmente, em vez de serem 2 classes, são acima de 2. Pode ser, como eu disse há bocado, 10 espécies diferentes de animais, cada uma vai ter as suas medições, e depois dizemos, olha, este animal com esta idade tem este peso e esta altura. Que classe, ou seja, que espécie, nesse problema, é que achas que ele pertence? E todo o género de coisas. Por fim, ainda existe o que se chama multi-label classification, que é quando queremos classificar os nossos dados, não lhes atribuir apenas uma classe, mas podemos atribuir várias classes. Um exemplo disso é, por exemplo, eu dou uma review, não, dou a sinopse de um filme ao meu algoritmo machine learning e digo-lhe, olha, a que géneros de filme é que achas que esta review pertence? E tanto pode pertencer apenas a um género de filme, pode ser thriller, ou pode, como na maior parte dos filmes, cada filme tem 3 ou 4 géneros, e o nosso algoritmo está encarregue de lhe atribuir todas as labels, todas as classes que ele acha que o pedaço de dado poderá representar. Portanto, a diferença entre estes dois é, este aqui é um em que temos várias classes, mas o elemento de dados só vai pertencer a uma, no final, que só pode pertencer a uma espécie, e este é em que cada elemento de dados pode pertencer a várias classes. Os problemas de multi-label não serão vistos aqui nesta sessão. Estes aqui, binary e multiclasse, são muito mais comuns. E quando se entende a mecânica destes, a mecânica do multi-label simplesmente é só alterar alguma sintaxe e o problema fica completamente adaptado. Portanto, agora que relembramos o que era a classificação e como é que funcionava, vamos falar do primeiro algoritmo, que é o K-nearest neighbors, em português, os K vizinhos mais próximos. Este é um dos algoritmos mais simples de classificação
E a lógica, a filosofia por trás dele é de os dados que pertencem a uma classe são semelhantes entre si. Portanto, quando eu puser mais um dado, um elemento que quero testar, deverá ser semelhante a esses. E o que é semelhante aqui? O que o algoritmo faz é simplesmente representa cada dado no. Representa o projeto nas suas dimensões, não é? Por exemplo, aqui temos pontos que têm duas dimensões, x1 e x2, e ele representa-os aqui. E depois eu digo, quero testar um elemento, que é por exemplo este aqui, e ele diz, olha, agora verifica-me quais é que são os k elementos mais próximos deste, e o que estiver, a classe que estiver em maioria dentro desta vizinhança é a classe que é atribuída aqui. Como conseguem ver aqui, quando eu digo k é igual a 3, ele vê quais é que são os três elementos mais próximos a este elemento, e ele vê, ok, tenho dois roxos e tenho um amarelo. Portanto, em princípio será, vou-lhe atribuir a classe roxa. Este k é algo variável e como conseguem ver aqui, há mudanças às vezes quando alteramos os capas. Neste exemplo, se o k for 3, era atribuído o roxo por maioria. No entanto, quando passamos a k igual a 6, a história já muda. Já lhe é atribuída a classe amarela por ter um maior número de elementos dessa classe já existentes próximos dele. Portanto, isto levanta uma questão que é qual é que é o k, qual é que é o k, ou como é que eu mudo um bocado esse valor, como é que eu acho o valor ideal. E não é uma questão que se possa responder assim 100% a priori corretamente, porque mexer com o k tem certos problemas, ou tem certos trade-offs, que é, quando se aumenta o k, estamos mais tolerantes a outliers. Por exemplo, conseguimos ver aqui que, em princípio, estes dois são outliers. Se formos ver bem aqui no grande esquema das coisas, faz mais sentido este ponto ser amarelo pela proximidade. E, portanto, aqui os outliers, quando o k é menor, podem ser prejudiciais e podem não representar bem o dataset. O problema é que também, se aumentarmos o k bastante, estamos a generalizar um bocado demais o dataset e podemos perder algumas características muito minuciosas e muito detalhadas e difíceis de capturar do nosso dataset. Se eu aumentar aqui o cabo, por exemplo, é porque há uma chance aqui deste elemento ser um roxo. Mas quando eu aumento o capa demasiado, estou completamente a ignorar, completamente a ignorar que se calhar alguns pontos roxos sim realmente encaixam-se aqui neste intervalo. Portanto, há sempre que fazer bastantes testes e nós vamos ver daqui a bocado como é que se fazem esses testes para tentar descobrir o capa ideal. E já que estamos a falar de capas, eu quero-vos só falar aqui de uma coisa, porque estamos a ver aqui que diz não paramétrico. Portanto, tenho que vos falar do que é que são parâmetros e hiperparâmetros em Machine Learning. Parâmetros, nós já vimos na sessão anterior. Por exemplo, quando eu treinei a regressão linear, ele devolveu-me um M que calculou e um B que calculou. E isso chamam-se os parâmetros. São os valores que, quando um algoritmo está a ser treinado, está a tentar capturar de maneira a se ajustar melhor ao dataset. Só que aqui, neste algoritmo, ele não tem parâmetros. Eu disse que o funcionamento dele é simplesmente projeta os elementos que já existem na, nas suas dimensões. Este aqui é duas dimensões, portanto é fácil projetar. Se fosse 3 já ficava complicado e a partir de 4 nem conseguimos projetar, não é? E projeta-os, ou seja, ele não está aqui a calcular nenhum M, nenhum B, a fazer nenhumas derivações matemáticas. Ele simplesmente projeta-os e vê qual é que está mais próximo quando se pede para classificar um novo elemento. No entanto, temos aqui os capas. E se os capas não são parâmetros, o que é que são? Capas são hiperparâmetros, que é parâmetros ou valores que nós podemos, de certa maneira, ajustar antes de treinar o algoritmo e que não entram diretamente nas contas, no sentido em que não estão a ser aplicadas derivações e coisas do género por cima, mas são simplesmente valores a que o algoritmo se rege para tomar decisões, como é o caso aqui do K.
em que ele vê k igual a 3 ou k igual a 6 e é a partir daqui que ele toma a decisão. Portanto, é por isso que eu digo aqui não paramétrico, porque o único valor que ele usa, que ele vai usando no seu funcionamento, é simplesmente o k, que é um hiperparâmetro, que é algo que eu posso definir previamente. O sklearn, quando é utilizado, quando se instancia um k nearest neighbors, já vem com um valor pré-definido do k. No entanto, nós podemos ajustá-lo muito facilmente. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos passar aqui para o primeiro, aliás, para o segundo notebook. Eu já o perdi, mas posso abrir aqui de novo, felizmente. Há alguma dúvida em relação a alguma coisa? Parece que não. Portanto, enquanto eu abro aqui, alguém tem. Não tenho acesso a isto? Se alguém não tiver, fala agora. Pronto, vou assumir que não. Portanto, aqui quem tiver acesso ao notebook, a primeira coisa que eu deixei aqui foi simplesmente um projeto que eu desenvolvi há uns tempos e em que eu apliquei muito do conhecimento que vamos ver hoje durante a sessão. Isto tem tudo lá muito bem detalhado, acho eu pelo menos, a explicar bastante bem as coisas que eu fiz e é sempre outra forma, uma forma diferente de ver as coisas que eu vou mostrar hoje aqui. E portanto, se lembram na sessão anterior, eu quando comecei o notebook, eu comecei, e vamos ter que tratar agora de 10 mil coisas do dataset, estar a ver estes valores, estes valores são classes, como é que eu vou estar a mudar isto, e estes valores aqui são muito grandes e eu quero os ter todos prontos, e não vale a pena estarmos outra vez a preocupar-nos muito com isso, porque seria só estar a repetir o que já está gravado, principalmente. Portanto, o que eu vou usar é os datasets do sklearn. O sklearn tem algumas funções que nos permitem obter datasets. Posso até aqui ver. E são alguns datasets, o que eles chamam toy datasets, não são datasets muito grandes, mas são datasets que podemos aplicar aos nossos problemas quando estamos a tentar testar algoritmos e a demonstrar coisas. Como conseguem ver aqui, a partir daqui, tem um conjunto de datasets, uns para regressão, outros para classificação, alguns para nem uma coisa nem para outra, pode-se fazer o que quiser com eles. E, portanto, o que nós vamos utilizar agora aqui é o sklearn, que é um dataset muito simples de três classes de vinho diferente. Cada classe, aliás, cada objeto tem 13 dimensões, ou seja, cada ponto de dados é descrito por 13 valores diferentes. E que valores são esses? E como é que metemos este dataset no nosso programa? É isso que vemos aqui no início. Eu digo from sklearn import dataset e dos datasets tem a função loadline e a loadline simplesmente devolve-me uma variável que eu guardei em dataset que é um dict. Se lembro no dict podemos aceder é basicamente uma stale e podemos aceder de duas maneiras. Eu mostrei-vos esta quando estava a falar de Python, mas também podemos aceder desta aqui que é efetivamente o mesmo. E este dict tem dois valores, que é o data e o target. Tem mais, que já os veremos aqui, não é? Mas tem o data e o target, em que é exatamente os nossos x e os nossos y. Portanto, eu quero perguntar ao dataset, olha, diz-me aí um bocado o que é que existe neste dataset. Então digo print dataset description, que é outro elemento, é uma string que está no dict, e ele devolve-me esta quantidade de coisas enormes. Algumas delas não têm assim muito, muito que se ver, mas tem aqui uma que é interessante, que é exatamente as 13 dimensões de cada elemento dos dados, ou seja, os 13 valores que vêm atribuídos a cada vinho, a cada copo que estamos a testar. Portanto, ele traz esta informação toda, álcool, malic acid, ash, pronto, estas coisas todas que os snobs de vinho têm a certeza que sabem melhor que eu. E ele diz-nos que, ok, ele vem dividido em três classes. Por acaso aqui ele não deu nomes às classes, ou seja, assumimos simplesmente que é vinho 0, vinho 1 e vinho 2. Alguns datasets do sklearn, as classes aqui vêm com nomes, por exemplo, há um de flores em que cada classe vem mesmo aqui o nome da espécie a que a classe pertence. Aqui acho que não.
calhar não puseram por questões de trademark ou outras coisas. E pronto, até traz já mais informação. Aqui só o desk traz aqui uma quantidade de informação sobre o dataset, já qual é que é o mínimo, qual é que é o máximo, a média no dataset inteiro de percentagem de álcool e destes valores todos. E é interessante para estar aqui a explorar um bocado, para ver se vale a pena estar a escalar os dados ou não, mas vamos passar isso à frente porque já vimos como é que isso se fazia tudo. Pronto, tem aqui toda a informação legal sobre o dataset e pronto, o que eu lhe disse a seguir disto tudo foi print target names, que deve estar aqui no fim, exato. Ele diz-me só há 3 classes, que é classe 0, classe 1 e classe 2, não deu nomes. Eu digo, olha, dá-me print dos primeiros 5 elementos, só para eu ver se isto está a funcionar, não é? Ok, vamos fingir que não lemos esta linha aqui, porque esta linha aqui vem mais tarde. Vamos imprimir os 5 elementos e as 5 labels correspondentes. E o que ele me deu aqui é, pronto, temos aqui a primeira entrada no dataset, traz estes valores e se contarem são 13, que é exatamente correspondentes às 13 colunas aqui. E digo-lhe também para me imprimir os Y, e estes 5 vinhos pertencem todos à classe 0, que é a classe 0 dos vinhos, ou se calhar isto são copos que pertencem a uma marca de vinhos. Pronto, pertencem todos à classe 0. E portanto temos agora um bocado a contextualização do nosso dataset e como é que estão os nossos dados, não é? Temos o X aqui numa matriz de entrada de dados e temos os nossos Y aqui numa linha, num array com as labels. Não se esqueçam que eu só disse para imprimir os primeiros 5 com esta indexing do Python, mas o dataset é muito maior. Se eu quiser fazer aqui print land y, ele diz-me já que traz, pronto, 178 entradas de dados. Também conseguem ver isto aqui, quando ele diz aqui total sample 178 e quantas samples por classe, ou seja, temos 59 vinhos pertencentes à classe 1, à classe 0, aliás, 71 pertencentes à classe 2, ou 1, e 48 pertencentes à 2, ou 3, como queiram ver a indexação. Pronto. Agora, tendo o dataset, há algumas coisas que temos que fazer na mesma, que é a separação entre dados de treino e dados de teste. Isto não há a mesma maneira de escapar de forma nenhuma. Portanto, chamo esta função que nós já chamei bastantes vezes na última sessão. É simplesmente dou-lhe os meus dados, os meus X, dou-lhe os meus Y, digo, ok, guarda-me 20% para treino, aliás, 20% para teste e 80% para treino, baralha, e tenho aqui o Stratify. E o que é que o Stratify é? O Stratify simplesmente é, nós vimos aqui, eu digo que o nosso dataset não está muito balançado. Tem 59 de uma classe, 71 de outra e 48 de outra. Portanto, eu quero refletir o meu treino bem. O que eu lhe vou dizer é, olha, os meus dados de treino e de testes devem estar ambos partidos na mesma proporção. Ou seja, os meus dados de treino quero que também sigam nesta proporção e os meus dados de teste também sigam nesta proporção. E é exatamente isso que eu faço aqui com o Stratify. Digo-lhe, olha, segue a proporção que já está aqui nas labels e separa os meus dados de treino e de teste seguindo as mesmas proporções. Como é que eu verifico se isso funcionou bem? Posso chamar simplesmente uma classe do Python que é counter e digo-lhe, olha, vê-me as proporções originais, que são estas aqui. Foi as que eu já mostrei aqui, 59, 71, 48, e ele confirma-mas. Foi aqui, chamou o counter aliás, sobre o Y original. Diz-me, olha, chama também o counter sobre o Y de treino. E diz-me, deixa-me verificar se isto segue a mesma razão. E se vocês fizerem aqui as contas matemáticas, vem que 38 sobre 59, 47 sobre 71 e 57 sobre... aliás... ok. 57 sobre 71, 47 sobre 59 e 38 sobre 48, isto trocou a ordem, estão a fazer confusão, são sempre a mesma razão, ou seja, ele fez efetivamente uma separação tendo em conta os desequilíbrios iniciais dos dados. Eu vou só correr porque julgo que não corri e quero que isto fique gravado em memória. E pronto, neste momento já temos tudo o que era necessário em termos de carregar dados para o nosso programa. Podemos finalmente passar à parte de classificação de utilizar os algoritmos. E eu vou usar aqui o K-Nearest Neighbors, que foi exatamente
o algoritmo que eu vos mostrei. K-Nearest Neighbors Classifier é o nome do algoritmo em sklearn. E vemos aqui a documentação toda. E vemos aqui nos parâmetros, que na verdade são hiperparâmetros, não é? E vemos n-neighbors, int, default 5. Ou seja, se eu não lhe desse nada aqui e corresse isto, chamava só a função fit, que já estamos habituados a ver, que é a função básica do sklearn para ajustar um algoritmo ao nosso dataset, treinar o algoritmo, e ele assumiu por default 5 capas. Aliás, capa igual a 5, ou seja, classifica cada vinho tendo em conta os 5 vinhos mais próximos e as classes a que eles pertencem. Eu posso alterar isto muito simplesmente. Aqui vocês veem que o score que eu obtive no treino e no teste foi de 81, 82% e de 61% nos testes. Mas eu posso ver, será que com um capa diferente, que ele aqui chama N neighbors, número de vizinhos, por exemplo com 7, será que isto melhora? Será que isto piora? 80, 55, ok. Não melhora, não piora, se eu tentar com 3, o que é que ele me diz? 88, 55, pronto. Vemos aqui que não é assim tão simples subir ou descer que ele melhora ou piora magicamente. Como é que eu encontro uma boa solução para isto? Eu já vos disse, falamos daqui a bocado, quando acabarmos os algoritmos, falamos um bocadinho sobre como é que se vê, como é que se detecta o melhor valor para isto. E portanto é isso. Aqui o score já não é nenhum R ao quadrado como era na regressão, é simplesmente, olha, diz uma percentagem de dados, a percentagem de previsões que ele acertou na classe correta. Ou seja, nos dados de treino acertou 88% das vezes e nos dados de teste acertou 55% das vezes. E pronto, este é o primeiro algoritmo de classificação que nós vamos ver esta sessão. Alguma dúvida em relação a isto? Vou assumir que não. Se alguém tiver alguma dúvida, está sempre livre a falar. E, portanto, passamos. Isto está aqui a dar um bocadinho de spawn. Opa, prendeu um segundo. Ok, acho que já. Pronto, já está bom. Ok, pronto. Decision trees. As decision trees são um algoritmo muito diferente do K-Nearest Neighbors. As decision trees tentam pegar no nosso dataset e separá-lo sempre, vão sempre olhando para alguma característica, para algum ponto, alguma coluna no nosso dataset e ver, será que eu consigo separar aqui o dataset em dois a partir de um valor? Como vocês conseguem ver aqui nesta representação, este é o tal dataset que eu falei de flores, por acaso eu reconheço, e eu lembro que esse dataset tem 4 classes, não, tem 4 colunas, que é, as duas relevantes aqui é o comprimento das pétalas e a largura das pétalas. Aliás, largura aqui e comprimento aqui. E ele olhou-me para o dataset e disse, será que eu consigo separar este dataset, de forma a que tudo o que for, todas as entradas de dados que tiverem comprimento da largura das pétalas menor a 0.8 consigo mandar para um lado e tudo o que for maior consigo mandar para o outro? E eu consigo, efetivamente. E é assim que se funciona. Vai olhando para o nosso dataset e tentando descobrir pontinhos em que consegue separar o dataset em conjuntos mais pequenos e em que a maioria dos elementos nessa nova folha é uma classe. E algumas classes são muito fáceis, conseguem separar 50, aliás, Estás a pagar, bué, não se está a perceber. desculpem, estão a ouvir bem agora? Sim, agora parece que está a dar bem, mas durante ali 10 segundos falhou bastante. Ok, desculpem. Então, como eu estava a dizer, ele tenta separar o dataset basicamente num conjunto de ifs. Sempre pega num ponto e vê. Olha, se esta característica dele for maior ou menor que isto, manda para um lado. Se não, manda. Agora,
neste pedaço pequeno de dados, consegues separá-lo agora para um lado e para o outro, e vai sempre tentando fazer isto até formar um conjunto de condições a que se chama uma decision tree, que é simplesmente um conjunto de folhas em que ele vai fazendo separações do dataset até chegar a uma divisão que ele acha correta. Nem sempre esta divisão é 100% consigo. Cada folha vai representar apenas uma classe do nosso algoritmo. Como conseguem ver aqui, por exemplo, ele chegou a uma folha em que 47 das entradas iniciais pertencem a uma classe, mas, por exemplo, está aqui uma que pertence a outra classe. E aqui o mesmo, por exemplo, nesta folha chegaram 2 elementos da segunda classe original e 4 da terceira classe original. E ele vai fazendo, se ele tentasse fazer esta separação mesmo, cada folha só pode ter, cada folha final, atenção que estas folhas aqui que aparecem, estas 3 aqui, são folhas intermédias e, portanto, não servem para fazer a classificação. As únicas que estão a fazer efetivamente a classificação é esta aqui, que é uma folha final, e estas 4 aqui, que também são folhas finais. E se ele tentasse dizer, ok, em cada folha só podem estar mesmo elementos de uma classe, isso estamos a procurar um overfit terrível, que eu já disse na sessão passada, que não é uma coisa que queremos sempre ter um bocadinho de margem de manobra para isto não ficar muito colado ao dataset original. Este é um algoritmo que não gasta muitos recursos, nem em termos de treino, nem depois em termos de classificação. A classificação é terrivelmente simples aqui. A classificação é, eu chego com um elemento de dados novo, neste caso era uma flor, e começa a descer a árvore. E ele faz-me aqui o primeiro if, e olha, se for true, pronto, já está classificada. Se não, olha, são mais 2 ifs e está classificada. A classificação é super, super rápida, porque é só um conjunto de ifs, e nos processadores hoje em dia isso é 1 milionésimo de um segundo, ou seja, eu consigo passar datasets enormes em decision trees em tempo quase imedível, tão pequenino que é. É uma das coisas boas das decision trees, é ser um algoritmo assim tão leve, permitem fazer imensas avaliações assim mesmo instantaneamente. Mas há uma outra coisa que torna as decision trees muito, muito boas, que é serem inteligência artificial explicável. Porque, como sabemos, hoje em dia, o machine learning está inserido em muitas áreas da nossa sociedade. Algumas em que o seu impacto é meramente adicionar um bocadinho de valor económico, facilitar um bocado a vida das pessoas, mas há outras áreas em que o impacto é bastante mais... Se não funcionar bem, tem consequências muito piores. Por exemplo, quando se tenta usar a inteligência artificial na justiça para determinar penas ou para determinar se alguém é culpado, quando se tenta usar a inteligência artificial em aviação para calcular rotas ou para calcular, mudar a altitude de um avião e coisas do género, as decisões que são tomadas são decisões cruciais e que têm impactos no mundo real. E quando essas decisões correm mal, temos que olhar para os nossos algoritmos e temos que tentar perceber o que é que correu mal e se os algoritmos são confiáveis. E muitos algoritmos em machine learning são modelos black box, ou seja, são modelos em que nós sabemos que resposta é que eles nos dão e sabemos os dados que lhe damos, mas não sabemos bem o que é que está a acontecer lá dentro. Quando virmos redes neuronais, mais à frente, veremos que é exatamente isso que acontece. Nós sabemos o que é que estamos a dar como input e o que é que estamos a esperar que saia como output, mas não fazemos a mínima ideia o que é que está a acontecer lá dentro. Enquanto que aqui, como vocês conseguem ver, as decision trees são 100% explicáveis. Eu posso dar aqui uma flor, atiro uma flor para aqui e ele diz-me, olha, classifiquei-te como virgínica. E eu vejo, sim, ele classificou como virgínica porque achou aqui que petal width era maior que 0.8, isto era menor, isto aqui era maior, e chegou aqui. E digo, será que isto é uma boa classificação? Será que foi isto? Será que é confiável? Será que se isto fosse um dataset de um problema muito mais real e que tivesse impacto, eu podia confiar nisto e podia saber porque é que ele está a tomar cada decisão? E nas decision trees isso é efetivamente possível, porque toda a classificação está aqui explicada perfeitamente. Portanto, veremos agora como é que se chama uma decision tree em SQL. Alguma dúvida em relação a isto? Bom, não é? E a classificação da decision trees em SQL vocês já começam
anotar a coisa, não é? É sempre, sempre, sempre a mesma forma de chamar as coisas no sklearn. Eu faço import do algoritmo, onde quer que ele esteja, instancio um objeto da classe, eu passei-lhe aqui o hiperparâmetro maxDepth. O maxDepth 3 é simplesmente porque se eu lhe disser, aliás, onde é que está a apresentação? Se eu lhe disser, olha, não tens maxDepth final, ele é capaz de começar a criar folhas muito profundas, porque anda sempre atrás daquela coisa de, ok, cada folha só pode ter mesmo elementos desta classe. E às vezes cria árvores enormes e árvores completamente overfit. Então eu disse-lhe aqui, olha, cria só árvores com profundidade 3, que é exatamente 2, exatamente. É exatamente árvores como esta, que só chegam até 3 de profundidade. Se eu não dissesse isto, eu era capaz de pegar, olha, aqui tem um 47 e um 1. Separa-me isto em duas. E aí estamos a ir para um overfit já terrível e a gastar mais recursos do que eram necessários. Portanto, eu digo, olha, maxdepth 3 e digo-lhe, pronto, treina nos dados de treino. E corro isto e conseguem ver que já houve uma melhoria bastante significativa em relação ao K-Nearest Neighbors, em que aqui tínhamos 88 e 55 e aqui conseguimos subir para 97% de, de score nos dados em que treinamos e 75% nos dados de teste. E pronto, temos aqui a nossa classificação, mas a coisa é, como é que eu visualizo? Como é que eu chego ao que tu chegaste aqui em consigo ver o que é que ele está a fazer, a tomar cada decisão? Muito simples. O sklearn tem uma função que é esta aqui, que é Export Graph Visualization, em que eu lhe passo o algoritmo que acabei de treinar, digo-lhe o nome do ficheiro em que quero guardar, porque isto vai guardar num ficheiro que depois eu com o sistema vou abrir, não é? E digo-lhe, olha, passa-lhe o nome das features, ou seja, onde é que estão? Estes nomes todos, passa-lhe estes nomes que é para ele saber depois no algoritmo, quando estiver a desenhar, saber qual é o nome das áreas em que ele fez as divisões. E passa-lhe também os target names, que aqui não são target names muito relevantes, porque como vimos ali em cima, simplesmente os vinhos são separados em classe A, classe B e classe C. Pronto, isto aqui é só alguns argumentos que são necessários para isto exportar a imagem corretamente. E isto vai guardar o ficheiro numa extensão .dot. Portanto, eu chamo o algoritmo, chamo o Python para me correr simplesmente este comando do sistema, que é .dot, e transforma este ficheiro .dot num ficheiro PNG. Não tem muito que se diga. Então corro esta célula e vejo aqui que ele me criou o ficheiro tree.dot, que não consigo visualizar, acho eu. Exato, ele diz-me simplesmente, olha, queres visualizar, faz download disto. Mas eu corri este comandozinho aqui e ele, olha, agora tem uma imagem. E portanto, temos aqui a árvore que representa, como é que eu vou... Ok, consigo reduzir assim um bocadinho. Temos a árvore que representa a árvore de decisão, aliás, temos o esquema que representa a árvore de decisão que foi aplicado ao nosso algoritmo. E conseguimos ver aqui, olha, a primeira coisa que ele verificou é o nível de prolina e ele vê 842. Tudo o que é menor que isto, envio para este lado. Tudo o que é maior que isto, envio para este lado. E já conseguiu fazer aqui uma divisão em que viu, olha, tudo o que tem mais de 842.5 de prolina são... Que elementos do dataset é que são? E ele diz-me, olha, são 45 da primeira classe e 4 da segunda classe. E a partir daqui ele diz, pronto, será que eu agora consigo separar isto em mais alguma coisa, de forma a conseguir separar completamente as classes? Ele viu-me, sim, é verdade. Quando a intensidade das cores é menor que 3.43, eu consigo dizer que é tudo, os elementos pertencem à classe 1. Quando é maior, consigo dizer que pertencem à classe 0. E pronto, aqui assim, com este esquema todo, eu consigo, sempre que lhe der um novo elemento de dados, e ele me dizer uma classificação, eu posso simplesmente ir atravessando aqui o gráfico para verificar, ok, ele viu este valor aqui e realmente separou para este lado e para aquele lado e foi andando por aqui e classificou como classe 2, exatamente foi porque fez estas decisões todas aqui. Outros valores aqui nas folhas que possam interessar. Já vimos que classe é a classe pertencente à folha. Nas folhas intermédias, ou seja, nestas todas aqui, não interessa muito a classe, é simplesmente que elemento é que está de momento em maioria na folha. Vocês conseguem ver aqui como o nosso dataset é desbalançado
Ele diz-me, ok, aqui está a classe 1 porque tem mais elementos da classe 1, não é? E aqui, como está a fazer as divisões, vai dizendo, ok, tem 45 da classe 0 neste ponto, portanto, fica a classe 0. Mas pronto, os únicos que importa saber são estas 5 folhas finais aqui, que são as folhas que efetivamente fazem a classificação. Samples é simplesmente quantos elementos de dados é que chegaram a esta folha, não é? 142, que é o nosso número original. Ele fez-me esta divisão em que mandou 93 para true e 49 para false. Dentro destes 49, por exemplo, aqui ele diz-me 45 são da classe 0, ou classe 1, como queiram chamar, e 44 são da classe B, 2 ou 1, se começarmos com classe 0. Pronto. E falta aqui o valor Gini. E o que é o valor Gini? O valor Gini vem do coeficiente Gini, que é uma fórmula probabilística para simplesmente detectar impureza nos nossos dados. E quanto mais perto o Gini for de 0, melhor é a nossa separação. Porque vemos aqui que Gini 0 é quando ele consegue fazer uma separação total dos dados, não é? Conseguimos ter 45. Diz-me, nesta folha, todos os elementos pertencem à classe 0, 45, e não há nenhum da B e nenhum da C. Portanto, Gini é 0. Mas vemos aqui, por exemplo, nesta aqui, em que temos 2 elementos da classe A, 53 da classe B, 38 da classe C, o Gini já é 0.5. O Gini varia entre 0 e 1, e o nosso algoritmo, quando está a treinar, está sempre a tentar está sempre a tentar reduzir este Gini. Portanto, o Gini é outra forma que conseguimos olhar aqui para o nosso esquema, da nossa árvore de decisão, e dizer, ok, será que eu gosto da separação que está aqui? Nesta separação parece-me um bocado impura, não sei se confio muito nela. E pronto, é mais algo que ajuda a que a inteligência artificial seja explicável. Por fim, o último algoritmo que vamos ver serão as Decision Trees. E as Decision Trees fazem parte de uma área do Machine Learning que é o Ensemble Learning. Ensemble de conjunto de coisas. E o que é que são as Random Forests? As Random Forests são simplesmente um conjunto enorme de árvores de decisão, de Decision Trees, foi o algoritmo que acabamos de ver. E porquê é que este algoritmo funciona desta maneira? Este algoritmo funciona na filosofia de quando juntamos muitas pessoas que são um bocadinho acima de ignorantes num assunto, a opinião coletiva dessas pessoas é superior à opinião de um especialista. Nem em todos os casos, não é? Mas em alguns casos, esta lei, que é chamada a lei do... falta um nome, mas é conhecimento dos grupos, ou algo parecido, aplica-se em certos casos. E um desses casos que se aplica é exatamente aqui no Machine Learning, que é quando se junta muitos algoritmos que são um bocadinho mais do que ignorantes, se eu juntar as decisões deles todas e ver qual é que é a decisão média, a decisão deles será melhor do que a decisão de um algoritmo só que foi treinado nos dados todos. A decisão destes algoritmos são um bocadinho mais que ignorantes, porque cada uma destas árvores só vai ser testada numa parte do algoritmo, aliás, dos dados. A nenhuma árvore eu vou dar 100% dos dados. Há uma maneira de eu fazer isso, não é? Mas derrotaria um bocadinho o propósito do que estou aqui a dizer. Então eu digo que, olha, muitas árvores treinadas em apenas partes do dataset conseguem ser melhores do que apenas uma árvore treinada no dataset inteiro. Isto, assim, pode parecer um bocado estranho, mas pensem noutra forma, que é, eu tenho uma moeda e essa moeda está viciada e dá 51% das vezes cara e 49% das vezes coroa. E eu vou atirando a moeda ao ar, muitas vezes, e vou medindo sempre se fica cara ou coroa. E digo, ao fim de 1000 tentativas, qual é que acham que é a probabilidade de terem saído mais caras do que coroas? E eu digo-vos, segundo a lei dos grandes números, que é uma lei probabilística, ele diz que se forem feitos 1000 lançamentos em que há apenas 1% de diferença de probabilidades, há 75% de chance de, ao fim de 1000 lançamentos, ele terem saído mais caras. Como é que isto se
transforma ou se traduz para aqui para as Random Forests? É simplesmente eu dizer que se eu tiver muitas árvores com 51% de accuracy, porque 50% é total ignorância, não é? Era a nossa moeda balançada, que não era impossível fazer previsões de nada, não é? Mas se eu tivesse cada árvore com 51% de accuracy, com 1000 árvores, eu conseguia ter a certeza que estaria certo pelo menos 75% das vezes. Isto não se verifica completamente. Porquê? Porque há uma diferença entre as árvores e as moedas em que cada lançamento de uma moeda é completamente independente em termos de probabilidade do anterior. E aqui nas árvores, embora vamos estar a treinar cada árvore com uma porção apenas do dataset, muitas árvores são testadas parcialmente com partes iguais do dataset. Portanto, não há 100% de independência probabilística entre cada árvore, mas o princípio continua-se a aplicar, que é, eu tenho muitas árvores que têm um bocadinho mais de probabilidade de acertar do que simplesmente se atirassem aleatoriamente, e ao juntar todas estas árvores, eu confio mais nessa decisão do que simplesmente se eu pegasse numa árvore e a treinasse no dataset inteiro. Outra coisa bastante útil e que dá jeito nas Random Forests é que as Decision Trees, como eu disse há bocado, se eu não puser aqui limitar o Max Depth, ele tem tendência a dar um overfit terrível. A estar sempre a aprofundar a árvore o quanto eu deixasse até conseguir quase 100% de accuracy nos dados de treino, mas depois nos dados de teste ia ser uma tristeza, não é? Nas Random Forests não acontece isto. Não acontece isto porquê? Porque eu só vou treinar cada árvore com uma porção dos dados de teste, dos dados de treino, aliás, e como cada árvore vai ter pedaços diferentes da árvore do dataset original, quando eu faço a média das decisões deles, e faço aqui o que se chama Majority Voting, que é cada árvore diz-me qual é que é a decisão que fez quando eu passei uma nova instância que quero testar, cada árvore vai dar o que classifica, a decisão que fez, e como vão ser muitas árvores, cada uma treinada num seu pedaço diferente, não vamos ter o overfitting. Vamos ter uma decisão muito mais adequada ao dataset, tanto de treino como de teste. Portanto, feita aqui a apresentação das Random Forests, se alguém tiver alguma dúvida, avise. Eu posso me ter perdido aqui um bocadinho na explicação e posso ter deixado passar algum pormenor ou alguma coisa que esteja a confundir. Mas o princípio é este, que é o Wisdom of the Crowds, que é prefiro muitas pessoas que estejam simplesmente um bocadinho mais do que ignorantes do que a opinião de um especialista. Isto não se aplica em todas as áreas, política e coisas do género, mas matematicamente às vezes faz sentido. E é exatamente isso que acontece com as Decision Trees. E se eu voltar aqui ao notebook, chega aqui à parte, aliás, as Random Forests, queria dizer Random Forests, chega aqui à parte das Random Forests. Eu não vou usar o dataset do Wine, que tivemos a usar até agora, simplesmente porque o dataset do Wine é tão pequeno que eu ia acabar por ter mais árvores, pela maneira como funciona o Random Forest, ia ter mais árvores do que elementos do dataset, ia ser aqui um bocado uma tragédia em termos de classificação. Portanto, o que eu vou fazer é vou chamar outra função do sklearn, que é aqui nos datasets posso chamar uma função que é makeMoons e simplesmente digo, olha, cria-me um dataset de 5000 dados em que eles sigam uma distribuição de lua. E o que é uma distribuição de lua? Uma distribuição de lua, se eu correr aqui e fiz um erro, porque isto agora vai demorar um bocadinho, não, já conseguiu. É esta distribuição aqui de dados em que estou a ver, os dados são de duas dimensões e a sua distribuição de classes segue-se aqui nesta forma em que temos 2/4 do Lua. E, portanto, isto aqui foi só uma coisa para mostrar os dados, que é correspondente a esta imagem. E pronto, faço exatamente o mesmo que fiz sempre, que é instancio um objeto da classe da classe Random Forest Classifier, que é o nome do algoritmo no sklearn, tem aqui a documentação, e digo-lhe pronto, fit nos meus dados de treino e nos meus dados de teste. E vou imprimir o score obtido. E ele diz-me, olha, obtive 99% de percentagem de accuracy no dataset. E isto é nos... eu quero dizer nos de teste. Exato.
conseguiu 99% de accuracy nos dados do teste, nem foi nos de treino. Nos de treino podemos testar, não faço ideia quanto dará, mas também duvido que esteja muito longe disso, não é? Eu vou dizer que esta variável não existe, não é? Exato. E ele, pronto, conseguiu 100% de accuracy. Pode estar um bocadinho overfit, mas como conseguiu 98% de accuracy também nos dados de teste, não há assim muita queixa em relação a esse overfit. O Random Forest, posso fazer muitas coisas com ele, posso passar muitos hiperparâmetros que me podem dar jeito. Por exemplo, é o N-Estimators, que se formos aqui à documentação, ele vai-me dizer que o N-Estimators é o número de árvores, exato, the number of trees in the forest. Ele dá por default 100. Eu posso dizer, por exemplo, olha, treina-me isto com 150 árvores em vez de 100. Posso dizer, em cada árvore aceita-me no máximo 16 folhas. O Bootstrap aqui é simplesmente algo para acelerar um bocadinho o treino, como conseguem ver aqui, onde diz Bootstrap, are you building? Isto é simplesmente uma maneira de aumentar a velocidade em que estamos a construir as árvores. E, por fim, o NJobs é simplesmente a dizer, olha, tenta-me paralelizar o treino do dataset para ser mais rápido possível. Porque aqui com 5000 ele treinou rápido, mas se isto fosse um dataset, por exemplo, com 500 mil entradas usados, e ele estava a dizer, olha, treina-me 150 árvores, cada uma vai ser uma porção dessas 500 mil, mas sempre vai continuar a ser um treino chatinho, com 500 mil dados, não é? Então neste NJobs é simplesmente às vezes, quando se virem necessidade, para acelerar um bocado o treino, o menos um é para dizer, olha, tenta-me separar o treino o mais possível para paralelizar isso, meter threads e meter coisas do género, para ser mais depressa. E pronto, conseguimos ver aqui que com esta alteração, não houve grande alteração em termos de score. Temos 98% com 100 árvores e com os hiperparâmetros que ele aceitou originalmente. Temos 98, 56 com com estes parâmetros aqui. Se eu se calhar mudar isto um bocadinho, os valores até diferem. Se eu correr novamente, já temos 98, 56, 97, que é simplesmente ele a gerar novos dados e a fazer uma separação diferente. E, portanto, temos aqui o último algoritmo de classificação que vamos ver nesta sessão, em termos de eu estar aqui a explicar o funcionamento muito detalhadamente. No entanto, como devem saber, existem muitos mais algoritmos de classificação. O número de algoritmos que existem é muito, muito grande. E, portanto, eu faço aqui só referência a alguns algoritmos, podem ver depois nos vossos tempos livres. Estes três também são bastante usados em programas de classificação, principalmente os SVMs, que são um algoritmo que se centra na ideia de tentar separar o dataset o mais possível, tentar desenhar retas para o dataset o mais possível. Claro que tem aqui depois muita mais matemática por trás, mas é um bocado essa ideia. Tem Logistic Regressor, tem muitos algoritmos diferentes que podem ser aplicados em contextos diferentes em datasets. Pode-se testar todos estes algoritmos e ver, ok, gosto mais de como é que funciona este, gosto mais da accuracy, este me devolve. E, exatamente por falar de accuracy, os datasets devolvem, temos que falar de uma coisa que é métricas. Porque, em muitos casos, simplesmente ter o algoritmo a dizer, olha, acertei 98% dos casos que tu me mandaste para testar. Eu digo, ok, muito bem, gosto deste algoritmo. Mas por vezes não dá tanto jeito. Aliás, não é muito bom ter só esta métrica, porque há outras métricas que nos podem dar jeito. Mas antes de falarmos dessas métricas, eu quero falar só um bocadinho de cross-validation, que é simplesmente, ignorem que está a partir daqui, e é em casos em que o meu dataset é muito pequeno e eu não posso estar a dar ao luxo de estar a separar dados para teste, porque já tenho tão poucos dados que a quantidade tão pouca de dados que tenho, se eu a separar em dois, nem vou conseguir treinar o meu algoritmo decentemente para depois testar nos dados de teste. Então o que posso fazer é faço a cross-validation, em que pego nos meus dados e digo-lhe o número
defaults, ou seja, o número de separações nos dados que quero, e digo-lhe, olha, faz-me aqui uma separação no número de faults, eu disse aqui que são 5 separações, e treina o algoritmo em 4 dessas separações e testa na quinta separação. E devolve-me um valor. E depois digo, pronto, agora treina o algoritmo novamente em 4 dessas separações, mas mudaste a separação de teste e testa-me na nova separação de teste que fizeste. E o que ele está a fazer assim, seguindo esta lógica sempre, é vai treinando no dataset inteiro e vai sempre verificando, vai sempre fazendo validação e teste num pedacinho do algoritmo, aliás, num pedacinho dos testes, num pedacinho do dataset diferente. E isto permite-nos ter uma ideia de qual é que será a accuracy do nosso algoritmo num dataset em que não nos podemos dar ao luxo de estar a separar dados para teste. Porque assim conseguimos, acabamos no final do dia ao fim de eu fazer isto, eu posso simplesmente dizer, ok, isto vai-me devolver um valor, vai dizer, por exemplo, olha, conseguiste 90% de accuracy. E pronto, e se eu agora treinar o algoritmo com os dados todos, digo, olha, já não faças cross-validation nem nada, treina-me os dados todos, e eu posso confiar que a accuracy final deverá ser igual à accuracy que ele me devolveu quando está a fazer esta separação de treinar em quatro das partes e testar na parte final. Mas quando eu digo testar e ver se ele está correto, temos de falar um bocadinho do que é que são a Confusion Matrix, ou matriz de confusão em português, se bem que acho que tem outro nome. Isto é uma forma de visualmente representarmos as classificações que o nosso algoritmo fez. Vamos assumir que eu tenho um dataset que só tem 2 classes, yes ou no. Ou, por exemplo, podia ser, olha, esta célula que eu te estou a dar aqui está infectada. Eu dou-lhe valores como o diâmetro da célula, a temperatura da célula e essas coisas todas. E depois simplesmente tenho que dizer, esta célula está infectada ou não. E tenho a classe yes e a classe no. E consigo verificar os resultados que o meu algoritmo deu, representando-se assim numa Confusion Matrix. Em que o que temos aqui é, nas linhas, temos as labels mesmo do dataset, ou seja, os valores reais, e aqui nas colunas temos os valores que o algoritmo classificou. Isto é melhor vendo, mesmo falando, que é, este valor aqui é o que é? Ok, do meu dataset original havia 50 entradas de dados, em que elas não estavam infectadas, e o algoritmo concluiu realmente que elas não estavam infectadas. E isto é o que se chama um true negative. Eu tenho. Não tenho aqui a label, mas um TN aqui é de true negative, ou seja, é um negative que ele efetivamente acertou. Se elas não estiverem infectadas e o nosso algoritmo disser sim, acho que estão infectadas, temos um false positive, não é? Que ele está a dar flag positivamente a uma célula que não está efetivamente infectada. Se eu lhe disser que se o dataset me dizer não, ela está infectada, e eu disser não, eu acho que não, temos um false negative, não é? Estamos a acusar a célula falsamente de não estar infectada, quando ela na verdade está infectada. E por fim temos o mais óbvio de todos, que é ela está realmente infectada, eu digo está realmente infectada, e temos aqui os true positives, e até conseguimos extrair aqui alguma informação do dataset, em que vemos aqui que no dataset original havia 60 células, aliás, que não estavam infectadas e 105 que estavam infectadas. E segundo as previsões do meu algoritmo, havia 55 que não estavam infectadas e 110 que estavam infectadas. E porquê que eu me dei ao trabalho de estar aqui a explorar? Não havia simplesmente, não podia dizer simplesmente, olha, diz-me quantas é que acertaste. Não quero saber se foi positivas que eram positivas e tu acertaste, ou se eram falsas que eram falsas e tu acertaste, ou se eram positivas tu disseste como falsas, essas coisas. Para quê? Porque eu vou usar outras métricas que não apenas a accuracy, ou seja, o que temos usado até agora, que é simplesmente, olha, diz-me a porcentagem de classes que adivinhaste e pronto, só quero saber isto. Não. Por exemplo, uma métrica que podemos usar é a precision, que é o que ele faz é dividir o número de true positives pelo número de classes que eram
verdadeiramente positivas. Não estou a dizer nada errado. Não sei ver quantas entradas o modelo classificou como. Exato. O que ele faz é exatamente isso. Ele vê, ok, quantas das que eu classifiquei como positivas eram verdadeiramente positivas. E como é que isso se vê? Ele divide os true positives, não é? Pelos true positive e pelos false positives, ou seja, aqueles dados que eram negativos, mas que ele classificou como positivos. E isto pode ser, por exemplo, num caso de detectar cancros, não é? Ele diz-me, olha, de todas as células que testamos, de todas as que eram positivas, não, aliás, de todas as que tu classificaste como positivas, quantas é que eram efetivamente positivas? E isto, o que nos dá aqui, é simplesmente o rácio de false positives, não é? Que é, se ele tiver precision a 100%, eu consigo dizer, ok, porreiro, ele não classificou nenhuma célula que não era cancerígena como cancerígena. No entanto, se o precision não for 100%, a coisa começa a ficar pior. Começa a dizer que, calma, há aí pessoas que não têm cancro e eu estou a dizer que efetivamente têm cancro. E isto é bom para esse problema. Mas e agora se virarmos o problema ao contrário e dissermos, olha, mas quantas pessoas tinham cancro é que tu deixaste passar? Ou, virando um bocadinho ao contrário, de todos os que classificaste, aliás, de todos os que tinham cancro, conseguiste acertar que a percentagem deles. Isso é o recall, é o que se chama recall, em que vemos aqui, em que dividimos o número de true positives pelo número total de positivos que há no dataset, ou seja, os que eu classifiquei como positivos e os que eram positivos, mas eu classifiquei como não positivos. E é exatamente isto, é a sensibilidade a classificar como positivo e a ver quantos casos que eram de cancro é que eu deixei passar. E isto é uma coisa que, em certos contextos, como exatamente este do cancro, a nossa accuracy, por vezes, ou seja, o número de classes que eu simplesmente acertei, pode não ser tão significativo como esta métrica aqui do recall, não é? Esta métrica do recall é muito importante em casos de cancro, que é, olha, eu não quero mesmo que passem muitos casos que eram de cancro que tu não os detestes. Não os detestes. É preferível eu ter falsos positivos, ou seja, ter uma precision mais baixa, em que, ok, está fixe, tem alguns falsos positivos, mas que depois eu consigo despistar mais tarde, do que dizer-me, olha, eu ando a deixar passar alguns casos que são efetivamente de cancro, ando a classificá-los como se não fossem de cancro. E neste caso, queremos dar muita mais atenção à métrica do recall, não é? Neste tipo de situações críticas, que eu chamei de casos sensíveis, queremos dar muita mais atenção ao recall. Quando o nosso problema queremos tanto ter atenção ao recall como à precision, surge-nos aqui um problema. É que a precision e o recall não são muito. Não é fácil aumentar um sem diminuir o outro. Temos aqui um caso em que é de classificação de dizer quantas as imagens, que imagens é que são 5 e que imagens é que são 6. E se virmos aqui, temos aqui tanto a precision como o recall, em que ele me diz aqui na precision, diz-me de todas as imagens que eu classifiquei como sendo 5, que é daqui para a direita, 80% delas eram efetivamente 5, não é? E a recall diz-me aqui que é 67%, porque havia 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens de 5 e eu só consegui detectar 4 delas. E eu tento aumentar a precision e conseguimos ver aqui que eu reduzo a recall, não é? Se eu começar a ser mais rigoroso e tentar reduzir os meus false positives, aumenta a precision, é verdade, consigo, de tudo que eu consigo como positivo é efetivamente positivo, mas comecei a deixar para trás muitos que também eram positivos e que eu simplesmente classifiquei como falsos. Se eu reduzir aqui o threshold de classificação, ele diz-me, ok, tenho um recall fantástico, não é? Tudo que era 5 eu consegui detectar, mas agora estou aqui com muitas coisas que eu classifiquei como 5 que não eram efetivamente 5. Portanto, podemos ver aqui que onde é que é preferível ter alta precision? A recall, já vimos que é, por exemplo, em casos de cancro e coisas assim, que não queremos deixar passar
Não queremos fazer falsas acusações sobre cancro. Aqui, ao contrário, pode ser, por exemplo, em casos de justiça, num cenário hipotético em que tínhamos um algoritmo de machine learning a classificar, a dar sentenças a pessoas, temos de ter uma precision muito alta, não é? Queremos ter a certeza que todas as pessoas que condenamos são efetivamente pessoas que eram, sem sombra de dúvida, condenáveis, não é? E, portanto, temos que ter sempre atenção ao nosso problema e a qual das métricas é que queremos dar mais atenção. Nos problemas normais, há sempre uma métrica que podemos utilizar, que é o que se chama F1 score, que é a média harmónica entre a precision e o recall. Porque na maior parte dos algoritmos, se calhar, não queremos dar assim tanta atenção a um, queremos simplesmente dizer, olha, eu quero uma boa precision e quero uma boa recall. Então faz a média harmónica disto. A média normal, nós sabemos como é que é a média normal, não é? Que era recall mais precision sobre 2. A média harmónica altera um bocadinho o algoritmo, em que, da maneira que está feito, se tanto o recall como a precision forem bastante baixos, o valor total é bastante baixo. Por exemplo, se o meu recall fosse 100% e a minha precision fosse 50%, isto não daria 75%, daria um valor mais baixo. Ou seja, ele está sempre a tentar ambicionar que ambos os valores sejam, como diz aqui, tenham recall e precisions semelhantes. Exato. E isto conclui a área acerca de métricas, das várias métricas que podem ser interessantes para os nossos algoritmos. skWord, como sempre, super simples a forma como é que elas se usam. Estão todas, aliás, dentro desta subbiblioteca que é as metrics. E eu faço import aqui disto tudo, vocês conseguem ver. A accuracy é o que nós já conhecemos, não é? E estas foi as que eu falei. Esta aqui não é necessário que eu removia, não é? Mas estas aqui foi as que eu falei. Dataset, o que é que eu vou pedir? Curiosamente, vou pedir um dataset que o skWord tem de classificação tens, como ele diz aqui, Wisconsin Cancer, Breast Cancer, que é, diz-me se cada uma destas mulheres tem ou não cancro da mama. Que é um caso onde queremos ter alto recall, por exemplo. Então eu vou simplesmente aqui instanciar, que algoritmo é que eu estou a usar? Estou a usar um KPNN, pronto, e treinei-o aqui. Aqui estou a fazer só a validation, o cross-validation score, ou seja, estou a dizer, por exemplo, aqui só estou a usar na verdade o extreme, mas estou a fazer a mecânica que eu estou a fazer, que é, estou a obter um score só tendo em conta, separando o meu dataset em pedacinhos pequeninos e testando sempre no pedacinho que não estou a treinar. E depois troca o pedacinho e treina com tudo o resto e vai sempre assim até fazer a média. E é isso que eu faço aqui. Cross Validation Scores, ele dá-me um score por cada pedacinho que ele fez a divisão, aqui foram 5. E depois, ok, qual é que é a média então disto? Eu simplesmente chamo aqui NumPy min destes valores e ele diz-me, ok, média de accuracy é 91%. Pronto. E aqui é a altura em que eu chamo as métricas todas que eu falei até agora. Eu digo novamente ao meu algoritmo para ser fitted nos dados de treino e digo, pronto, agora faz previsões no dataset de teste. Chamo o método predict do KNN e tenho aqui as previsões. E agora é só passar sempre as minhas labels, ou seja, os valores reais e as previsões para a função do score. E ao correr isto, vamos ver aqui, temos todas as métricas que estávamos a pedir. Aqui é Confusion Matrix, em que, se eu não estiver enganado, aqui é os falsos com os falsos e aqui é os positivos com os positivos, ou seja, havia 35 casos negativos que eu efetivamente disse que eram negativos, 3 que eram positivos e eu disse que eram negativos, 73 que eram positivos e eu disse que eram positivos, e 3 que eram negativos e eu classificou como positivos. E temos aqui as métricas todas que estamos a ver. Accuracy é 94%, a accuracy é simplesmente a percentagem que ele acertou, não é? Não tem grande coisa que lhe diga, foi o que usamos sempre até agora. Precision é o que nós vimos que é a tendência dele, tudo que classifiquei até agora é tudo positivo, tenho a certeza. Quantos mais positivos nas minhas classificações totais, melhor. E o recall é o de será que consegui classificar muitos dos que eram efetivamente positivos como positivos? Será que eu não deixei escapar nenhum que eram positivos e não eram positivos, na verdade? Aliás,
será que eu deixei escapar alguns que eram positivos, que eu classifiquei na verdade como negativos, mas eram positivos? E vemos aqui, temos, por acaso aqui neste dataset até temos um recall e uma precision muito parecida. E portanto, quando eu chamo o F1 score, que é a média harmónica destes dois, vemos aqui que também dá 96%. Que é. Temos que depois avaliar isto no contexto do problema, não é? Teremos um algoritmo de detecção de cancro da mama com 96% de recall score. Isso agora já é uma pergunta mais para os médicos e para outras pessoas do que somente para a equipa informática e matemática, não é? Pronto. Mas vimos como é que se consegue invocar todas as métricas de que falamos aqui no SQ1. Portanto, eu só queria falar de uma última coisa nesta sessão. Aliás, duas coisinhas, mas esta última é muito rápida. Que é a otimização de hiperparâmetros. Eu há bocado. Onde é que está? Já perdi a sessão? Não, está aqui. Vamos só ver isto. Eu há bocado falei-vos de qual é que é o melhor capa que eu posso utilizar no K-Nearest Neighbors e qual é que é o melhor nível de profundidade que eu posso usar nas árvores, qual é que é o número de árvores que eu posso usar no Random Forest e essas coisas todas. E a verdade é que em Machine Learning não podemos simplesmente arranjar operações matemáticas que nos digam na verdade é este X, Y e Z tornam este algoritmo 100% consigo garantir que este é a melhor accuracy que vais conseguir ter é com estes hiperparâmetros. Não dá para fazer isto, infelizmente, em Machine Learning. Então temos duas aproximações, que é a Grid Search e a Random Search. E a Grid Search, o que eu digo é simplesmente, olha, este hiperparâmetro testa-o com este valor, com aquele valor e com aquele valor. Por exemplo, no caso que vamos ver a seguir, que vai ser das Random Forests, o hiperparâmetro 1 pode ser, por exemplo, o número de árvores, em que eu posso dizer, olha, testa-me um algoritmo com 50 árvores, com 100 e com 150. E posso ter um segundo hiperparâmetro, tipo a profundidade de cada uma dessas árvores, pode ser 3, 4 ou 5, e diz-me, olha, no espaço de todas as possibilidades de hiperparâmetros, que aqui são 9, não é? Porque há, ou seja, 50 árvores com 3, 4 ou 5 profundidade, 100 árvores com 3, 4, 5, todas essas possibilidades, treina o dataset em todas elas e diz-me qual é que será, aliás, qual dos modelos com esses hiperparâmetros é que me devolve a melhor accuracy. E isto é bom nos casos em que conseguimos ter a ideia de que valores é que queremos testar, mais ou menos, aqui nos hiperparâmetros. Mas por vezes há certas vezes em que não temos a certeza. Eu digo, não sei se quero ver o meu algoritmo treinar as minhas Random Forest com 50, 100 ou 150. Olha, treinas com alguns números entre 50 e 150 e vai treinando com alguns e diz-me qual é que tu achas. Vai escolhendo valores à sorte e vai fazendo algumas otimizações de aleatoriedade e encontra-me qual é que é o valor que a combinação de hiperparâmetros que me devolveu o melhor score. Portanto, é isto que separa um bocadinho estas duas aproximações táticas, em que o Grid Search eu defino mesmo os valores que eu quero para os hiperparâmetros, 50, 100, 150 aqui, e aqui digo simplesmente, olha, escolhe-me alguns valores aleatórios de um intervalo, que para ser equivalente a este seria mais ou menos 50 a 150, e ele vai, por exemplo, escolher, olha, 86 árvores, 112, 148, ele vai escolher quantos valores ele achar próprio e quantos valores ele achar que garantem perto do melhor score possível. E, portanto, se transmitirmos isso para SK1 e para Python, o que obtemos é isto aqui. Eu chamo o Grid Search CV da sua biblioteca Model Selection e pronto, tenho que fazer o mesmo que faço sempre, que é treino aqui um algoritmo. Aliás, chamo aqui os dados, estamos a utilizar outra vez os dados de câncer da mama, não é? Tem a separação. E instanciei a minha Random Forest Classifier. Mas ainda não a treinei. Não, o que eu vou definir agora é um dict
em que digo quais são os hiperparâmetros que eu quero testar. E os hiperparâmetros que ele me disse são estes aqui, em que eu digo, olha, vai-me testando árvore, vai-me testando random forests que tenham 30, 60 e 90 árvores. Cada uma dessas árvores poderá ter 3, 4 ou 5 de profundidade. E o Max Features é, olha, cada árvore poderá olhar, em vez de olhar, por exemplo, aqui não me lembro quantas é que são, deixa eu ver se ele me diz. Ok, ele diz-me aqui Dimensionality 30, ou seja, cada entrada de dados tem 30 não é categorias, é 30 colunas. Eu digo, olha, olha-me só para 3 colunas ou olha-me só para 6 colunas. Podia meter isto até 30 à vontade. E vou dizer aqui ao Grid Search, olha, treina-me árvores, Random Forest, com todas estas possibilidades, ou seja, 3 vezes 3 vezes 2. Portanto, vamos ter aqui 18 possibilidades diferentes de Random Forest. E o que ele faz vai fazer exatamente isso. Eu passo-lhe o algoritmo, passo-lhe a grelha de parâmetros que acabamos de criar, digo simplesmente que a métrica é Negative Mean Squared Error, que é uma métrica de medição de proximidade aos resultados, e digo, olha, devolve-me efetivamente a classificação que tu conseguiste obter. E aqui, lembram-se quando eu disse n jogos igual a menos 1, que é para paralelizar? Pronto, estamos aqui a treinar 18 random forests, cada uma com. Aliás, um terço deles vão ter 30 árvores, outro terço 60 e outro terço 90. Isto vai começar a puxar do CPU depressa, portanto, paralisa o máximo que conseguires. E eu já devia ter metido isto a correr, porque sei que isto vai demorar um bocadinho. Pronto. E quando isto acabar de treinar, eu chamo aqui Grid Search Fit com os dados de treino, e o que ele me vai devolver vai-me devolver dentro de um dos parâmetros deste objeto Grid Search, vai-me devolver os melhores parâmetros que ele conseguiu encontrar. E se eu fizer aqui, como eu faço aqui, print Grid Search Best Parâmetros, ele diz-me, olha, os melhores parâmetros que eu consegui encontrar foi Max Depth 4, Max Features 3, Number Estimators 30. Esta é a combinação de parâmetros que me devolvem a melhor accuracy possível. E, portanto, tendo agora que eu sei a descrição do algoritmo que me criou o melhor modelo, posso simplesmente pedir ao Grid Search também, olha, então devolve-me o teu parâmetro, que isto está guardado como parâmetros, chama Best Estimator, e o que é que está aqui guardado dentro? É uma Random Forest exatamente com estes hiperparâmetros definidos assim. E pronto, e chamo o score neste modelo, e ele diz-me, olha, ok, consegui 92, quase 93% de accuracy neste dataset de câncer da mama. E isto é como se faz a grid search, ou seja, em que eu tenho que dar mesmo os valores definidos, inteiros e discretos. Se eu quiser usar a randomized search, esta parte é muito semelhante, tudo isto é muito semelhante. A única coisa que eu faço aqui é, em vez de dizer falta aqui, não, está aqui. Eu, em vez de dizer, olha, entre ou 30 ou 60 ou 90, eu digo aqui, olha, por exemplo, vai-me pegando um número aqui entre 1 e 100 e vai-me escolhendo números daqui até até encontrares um que acha bom. Eu disse aqui número de iterações 3, portanto, ele vai-me extrair daqui 3 valores, que podem ser, por exemplo, 24, 75 ou 99. 99. E este número de iterações aplica-se a qualquer um destes ranges, ou seja, daqui também vai extrair valores, pode dizer 1, 2, 5, aliás, 1, 2, 4, porque vimos na primeira sessão que no Python, no range, é do primeiro elemento até o último menos 1, não é? E aqui, por exemplo, este de 1 a 30 pode ser 4, 7 e 24, por exemplo. 24. Ele vai-me escolhendo simplesmente valores aleatórios deste intervalo e vai fazendo alguma otimização ele por trás. Porque este algoritmo é efetivamente mais rápido do que a grid search. E vocês vão ver aqui, quando eu puser isto a correr, é um bocadinho mais rápido. Estão a ver? Já está pronto. Embora eu tenha dito que, olha, pega-me exatamente o mesmo número de valores deste intervalo
em relação aqui, em que eu também testei três valores. E pronto, esta parte que temos aqui, Grid Search Fit, é exatamente igual ao que temos aqui, só que agora o Grid Search é esta Randomized Search. Digo, olha, quais é que foram os melhores parâmetros que encontraste? E os melhores parâmetros que ele encontrou agora foram estes. 96 árvores, Max Features, ou seja, o número de features a que ele vai olhar das 30, 25, e profundidade máxima de cada árvore, 3. E eu digo, pronto, ok, testa-me, devolve-me então o Moraine Forest com estes hiperparâmetros aplicados e testa-me. Ele diz-me, ok, muito bem, consegui 92% de accuracy neste 92.1, enquanto aqui consegui 92.9. Isto depois agora era uma questão de ir ajustando um bocado estes intervalos até conseguirmos afunilar um bocadinho mais o valor. Tem que ser sempre um bocadinho de trabalho manual para ver, ok, 96 e se eu agora o 96 está muito perto do 100, se calhar eu testo, por exemplo, entre 75 e 125 e aqui este Max Features, pronto, o Max Features já está perto deste da frente e eu sei que só posso ter o limite de 30, que é o número de dimensões dos dados, portanto não vale a pena, mas aqui, por exemplo, Max Depth 3 também não vale muito a pena. O único que valeria a pena estar aqui a testar mais a fundo seria este, como está muito perto do intervalo superior, se calhar, ok, entre 75 e 125 para ver se ele gosta mais de outro valor aqui. Pronto. E isso conclui a nossa Randomized Search e a Grid Search, que são as duas aproximações de otimização em datasets, otimização, aliás, de hiperparâmetros de algoritmos de classificação mais comuns. Não são, como conseguimos ver, não são operações matemáticas complexas em que ele anda a derivar qual é que será o melhor valor, não. É muito uma coisa de ele estar a verificar, e com este valor, será que estou a melhorar? Ok, com este valor estou a melhorar, então deixa-me testar com este e este. Ok, este piorou um bocadinho, então vou tentar ficar com este. E assim, é tudo muito teste, não é possível fazer muito raciocínio a priori em relação ao tuning de hiperparâmetros. Pronto. Para concluir, eu lembro-se na primeira sessão, quando eu disse, ok, nós falamos da regressão linear, mas há muitos algoritmos que eu não. Aliás, há muitos datasets que não são lineares e, portanto, é boa ideia ter outros algoritmos que consigam detectar não linearidades. A verdade é que nós. Desculpem, o carro passou. É que nós conseguimos fazer. Adaptar estes algoritmos que nós vimos de classificação para algoritmos de regressão. Simplesmente como? Depende um bocadinho de algoritmos, não é? Por exemplo, eu digo aqui que no K-Nearest Neighbors, quando eu estou, lembram-se aqui atrás, em que estou a aproximar o número de vizinhos, se agora ignorássemos as classes e isto fosse o X e isto fosse o Y, e por exemplo este elemento era 5, 3, eu dizia, olha, este elemento aqui tem x igual a. Eu disse aqui que isto era um 5, então é 4.9, por exemplo. Qual é que é o y dele? E ele vai olhar para o número de elementos que estão dentro do k, por exemplo aqui é 3, e faz as médias dos y deles e atribui-as ao x. E pronto, agora já não temos nenhuma linearidade, não é? Ele não está a desenhar nenhuma reta em que tenta ajustar o mais perto dos pontos. Ele simplesmente olha para os valores que estão à beira dele e faz uma média dos seus y, dos seus valores numéricos, e atribui-o ao ponto que estamos a classificar. Outro algoritmo adaptado é as decision trees, quando são usadas como regressores, como conseguem ver aqui. Ele no fim faz previsão mesmo de um valor específico. Ou seja, as classes tornaram-se valores concretos. Claro que aqui isto não é 100%, não é numa. Se eu agora quisesse um 23.36, ele nunca me ia classificar, não é? Porque cada classe tornou-se um valor concreto, mas ele consegue encontrar o número de classes e o número de separações de classes que ele acha suficientemente bom para estar a fazer uma classificação de regressão. E como é que isso se faz em termos de sklearn?
Muito simples. Olha, eu vou chamar um dataset muito parecido ao dataset que vimos da última vez, das casas, que este é o Boston House Prices. Portanto, estão a ver que é muito parecido ao da Califórnia. Pode mudar um bocadinho o número, as colunas e o número delas. Mas o objetivo é o mesmo, não é? É dados elementos sobre a área, devolve-me qual é que é o preço médio das casas. Então eu chamo aqui, vou ver isto aqui que não é relevante para nada. Eu chamo aqui uma Decision Tree, só que agora um Regressor, e digo-lhe, olha, classifica-me, ajusta isto, faz uma regressão sobre os dados sobre as casas e depois sobre os seus preços. E eu, pronto, chamo esta parte aqui que vocês já reconhecem, Export Graph Visualization, para ver como é que correu essa regressão. Correu isto. Aliás, até posso dizer uma coisa, não é? Print model.score, tudo o que deverá ter, x, y, que é para ver. Pronto, ele conseguiu, ele deu-me agora um R quadrado. Eu não sei que agora o score em regressão é o R quadrado. E que queremos que seja sempre o mais perto de 1. E pronto, vamos visualizar que árvore é que foi criada. Eu vou só aqui refrescar para eu encontrar os novos ficheiros. 32.png, abro aqui e pronto. Temos a regressão que ele fez em termos de dividir as árvores em diferentes, aliás, dividir as áreas em diferentes valores de preço, target prices. Isto depois aqui tem informação útil para a regressão, não é? Mean Square Error, que é como nós vimos as métricas da regressão, de ver qual é que é o erro médio aqui. E o número de samples, ou seja, o número de samples originais era 506, se ele for verdade, ou seja, RM, que deve ser uma das colunas do dataset, se o elemento de dados for menor que 6.94 nessa coluna, true vai para este lado, e do dataset original 430 cumpriam essa restrição, 76 não cumpriam, e pronto, e vai fazendo esta divisão consoante o algoritmo por trás ache que vale a pena continuar a fazê-la para me conseguir fazer a melhor regressão possível. Eu posso tentar aqui aumentar um bocadinho a max depth, por exemplo, para 4, que senão isto vai ficar a imagem muito grande. Ok, tenho que tirar isto, não é sintaxe do Python. Mas corri e pronto, agora já consigo ver que tenho 88% de regressão e isto está-me a dar o zero. Não sei se não é ele a acusar. Não, ok. E pronto, agora já começam a ver aqui as árvores e a sua tendência a ficarem complicadas e a descobrir muitos valores, nem consigo mostrar toda aqui. Mas pronto, isto já é uma árvore mais representativa do dataset das imagens. Eu acho que nem se consegue ler na partilha de ecrã. Mas pronto, se eu agora quisesse fazer tivesse uma casa em Boston, pronto, ia fazer estas métricas todas e no fim ele dava-me um valor médio. Este valor se calhar pode estar um bocadinho ajustado, porque acho que uma casa não custa 11 mil euros, mas é uma questão de ler a descrição do dataset, consoante vem no sklearn e ele logo diz o valor, o que é efetivamente. E pronto, é assim que se fazem regressões no sklearn. Ele já tem os algoritmos marcados como regressors, ou seja, quando eu queria fazer classificação eu fiz import do Decision Tree Classifier. Quando quero fazer regressão, chamo Decision Tree Regressor. E esta lógica aplica-se a basicamente todos os algoritmos que tanto servem para classificação como para regressão. Por exemplo, o Random Forest também tem um regressor, e se eu subir até lá acima ao KNN também tem uma versão de regressão. E, portanto, isto conclui aqui a nossa sessão sobre classificação. Não sei se alguém tem alguma dúvida acerca disto. Bom, visto que ninguém tem nenhuma dúvida, eu acho que dou por terminada aqui a sessão. Tenho os ficheiros que eu partilhei, também estão no Discord do Cesium. Se alguém não tiver, pode mandar mensagem que eu partilho de bom grado, não é? E pronto, na próxima sessão, eu vou depois fazer um aviso, mas é só para dizer que na próxima sessão vamos começar um bocado mais tarde.
O terceiro ano tem teste de medio às 6 ainda, portanto acho que vou começá-lo às 6h30. Mas a próxima ação é interessante, que é sobre redes neuronais e sobre visão por computador, portanto vai ser, vai ser nessa altura que as coisas vão começar efetivamente a aquecer e vamos começar a ver aplicações muito mais impressionantes do Machine Learning. Aliás, vamos entrar na área do Deep Learning. Portanto, julgo que é isso. Julgo que está concluída a sessão número 2 da ML Deep Dive. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, estou sempre disponível, não é? Para que venham falar comigo. Pronto. Espero que tenham gostado. E é isso. Até para a próxima. Até quinta-feira às 6h30, em princípio.